Vamos agora aos exercícios de titulação. Vamos lá. Número 1. Um laboratorista realizou a titulação de 60 ml de uma solução aquosa de hidróxido de potássio com uma solução aquosa de 0,2 mol por litro de ácido nítrico, sabendo que o volume do titulante é igual a 50 ml. Determine a concentração em quantidade de matéria por volume, mol por litro, da base. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é uma legenda com as informações dos exercícios. Então tá aqui. Ele falou para mim que o hidróxido de potássio, o seu volume é igual a 60 mililitros, né? Vamos transformar isso logo para litro? Então você tem 0,06 litros. Então você determinou aqui nessa legenda o volume dessa solução do hidróxido de potássio em forma de litro. Outra informação importante que ele te deu aqui é a concentração do ácido nítrico. Então vamos separar aqui, ó, o ácido nítrico, a sua concentração é igual a 0,2 mol por litro. Tá aí. E outra informação também importante é o volume do titulante, que é 50 mililitros. Bem, de cara aqui, o titulante vai ser o ácido nítrico. Por quê? Já é a solução de concentração definida. Vimos anteriormente que o titulante é a solução de concentração definida e o titulado é a solução de concentração desconhecida. Então nós sabemos que o volume do ácido nítrico é igual a 50 mililitros. Transformando para litro, você tem aí igual a 0,05 litros, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Então nós temos aqui a legenda em relação ao hidróxido de potássio e do ácido nítrico. A segunda coisa que você tem que fazer é a reação química. Você não tem como sair fora desse exercício sem planejar, sem construir a reação química. Por quê? Porque você tem que equilibrar essa reação química e determinar a equivalência estequiométrica. Então vamos lá. KOH, que é o hidróxido de potássio, reagindo com o ácido nítrico. Bem, vamos lá. Você sabe que nessa reação de neutralização total vai gerar um sal e água. Eu tenho aqui um grupo funcional do hidrogênio e um grupo funcional das bases. Então irá formar para mim apenas uma única molécula de água. Então tá aqui, ó, uma molécula de água, que é resultante, né, dessa reação química. E o sal formado vai ser o nitrato de potássio. Então aqui, ó, a relação estequiométrica vai ser sempre 1 para 1. Então nesse caso aqui, ó, 1 mol de hidróxido de potássio vai reagir com 1 mol de ácido nítrico, vai produzir 1 mol de nitrato de potássio e também irá produzir 1 mol de água. Tá aqui. Então, já que eu tenho aqui a concentração definida do titulante e o volume, nós podemos transformar isso aqui para número de mols, para mim aplicar na fórmula, para ver a equivalência estequiométrica para a quantidade de hidróxido de potássio e depois calcular a sua concentração. Não é difícil, é tranquilo, é só você ter paciência e colocar os dados tudinho aí na sua relação correta para poder fazer os cálculos. Então vamos lá, vamos calcular aqui. Você sabe que você tem aquela fórmula de molaridade, né? Concentração vai ser igual ao número de mols por litro, né? Pelo volume. Então aqui a concentração é 0,2. Eu quero descobrir o número de mols, para me colocar aqui. Sobre o volume, o meu volume vai ser de 0,05. Então você sabe que nessa relação aqui você multiplica em x, né? Então N vai ser igual a 0,2 vezes 0,05, que é igual a
0,01 mols. Então, eu determinei através dessa concentração definida e volume definido a quantidade de mols existente nessa solução. Então, a quantidade de mols do ácido nítrico é 0,01 mol. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,01 mols vai corresponder para X para o hidróxido de potássio. Como a relação é 1 para 1, então vai ser o mesmo valor. Então, o número de mols para o hidróxido de potássio vai ser o mesmo valor do número de mols para o ácido nítrico, porque a relação é de 1 para 1. Então, agora nós já podemos calcular a sua concentração que ele está te pedindo, a concentração final, ou melhor, a concentração da solução do hidróxido de potássio. Então, nós temos aqui a concentração do KOH, que é o hidróxido de potássio. O número de mols vai ser o mesmo que você calculou nessa regra de 3, que vai ser 0,01 mol, sobre o seu volume expresso em litro, que é 0,06. Então, o valor da concentração que você está determinando vai ser igual a 0,17 mol por litro. Lembrando que esse valor aqui é aproximado, tá? Então, tranquilo, tá? É tranquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma legenda, tá? Você sabe que a substância que tem a concentração definida é o titulante e a determinação da concentração que você está, que é a concentração desconhecida, é o meu titulado. Então, você calculou a concentração final, que é 0,17 mol por litro. Exercício 2. Determine o volume de solução de hidróxido de sódio 0,2 mol por litro necessário para neutralizar completamente 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,1 mol por litro. Vamos lá, vamos criar nossa legenda aqui. O hidróxido de sódio, ele quer calcular o seu volume. Então, o volume vai ser a minha incógnita nesse exercício. A concentração aqui dessa base é de 0,2 mol por litro. E a outra solução em questão aqui é o ácido sulfúrico. Então, aqui H2SO4. O volume é de 20 mililitros. E a sua concentração é igual a 0,1 mol por litro. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu quero calcular qual é o volume do hidróxido de sódio necessário para neutralizar essa solução aqui, já com a concentração definida. Nesse caso aqui, quando você determina o volume para neutralizar, é o meu titulante. E o titulado é essa solução aqui. Só que quando no exercício anterior, a concentração do titulado que vai ser determinado. Nesse caso aqui, eu já te dei a concentração. Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Primeiramente fazendo aquela nossa reação química, né? Nós temos o hidróxido de sódio reagindo com o ácido sulfúrico. Lembrando que eu tenho dois grupos funcionais dos ácidos. E aqui eu tenho apenas um único grupo da base. Então eu coloco o 2 aqui para determinar as quantidades iguais para formar uma neutralização total. Irá formar 2 moléculas de água. E o sal correspondente aqui vai ser o Na2SO4. Eu preciso colocar esse 2 aqui do sódio, porque equivale também para o sódio esse índice aqui, número 2. Então, 2 mols de hidróxido de sódio vai reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. Eu não preciso seguir para cá, porque o meu problema está aqui, né? Então, se eu tenho aqui o volume e também a concentração, eu posso calcular o número de mols. Então, vamos lá. O número de mols
você determina através dessa equação de molaridade. Então, nós temos a concentração, que é 0,1, vezes o número de mol, ou melhor, igual ao número de mol, sobre o volume, que expresso em litro vai ser 0,02. Então, o número de mols aqui vai ser igual a 0,1 vezes 0,02, que é igual a 0,002 mols. Então, nós determinamos aqui a quantidade de mols do ácido sulfúrico. Agora, vamos fazer a relação estequiométrica para o hidróxido de sódio. Então, 0,002 mols de ácido sulfúrico vai corresponder a X para o hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui, nessa continha, o número de mols para o hidróxido de sódio vai ser igual a 0,004 mols, né? É só você multiplicar em X. Nesse caso, eu já te dei aqui, eu tenho aqui a concentração. Então, nós temos aqui 0,2 mols vai estar para 1 litro de solução. Se eu tenho 0,004 mols, eu vou ter X de litros para essa solução, que é exatamente o meu volume. Então, esse valor aqui, ó, você tem aqui X vai ser igual a 0,04 dividido por 0,2. Esse valor aqui vai ser igual a 0,02 litros. Então, transformando para mililitros, o meu volume final dessa base aqui, para neutralizar esse ácido sulfúrico, vai ser igual a 20 mililitros. Ok, galera?